Oi, oi, gente! Agora na capital vai fazer uma pausa nesse final de ano, sabia? Mas é um pequeno recesso. Tá todo a alegria do recesso. Aquele descanso merecido, sim, não é? Sim, Até para que a nossa equipe volte renovada em 2024, trazendo muito conteúdo para você, muita entrevista interessante, muita polêmica. Afinal de contas, esse ano já foi corrido. Você imagina 2024, ano eleitoral, o rolê que vai ser, o corre que vai ser. Treta atrás de treta. E a gente quer trazer todo mundo aqui, né? Exatamente. E que venham boas notícias também, não é? Sim. Não só tretas, não só polêmicas, mas boas notícias. Treta é legal, mas é bom ter boa notícia também, né? Com certeza. A gente quer trazer muito serviço pra você. Quer ouvir também você, ouvinte, o que você quer ver aqui no programa? Quem que você quer que a gente ouça, traga pra bater um papo? A gente tá sempre disposto. Eu sei que tá todo mundo cansado nessa reta final, na verdade, nessa transição. É uma transição, né? A gente já tá um pé lá, outro cá. Exatamente, nessa transição, mas é aquela máxima. Descanse, pare, reflita, respire, mas não desiste, tá? Curte a família, refaz os planos. Aliás, tem entrevista falando sobre isso, porque o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa pausa, vai dar aquela relaxadinha, aquela descansadinha. Tem gente que vai pra praia. Tem gente que vai pra praia, tem gente que vai viajar o país. Tem gente que vai de carro, tem gente que vai de avião, Chique, tem gente né? que vai continuar na roça, tem gente que vai fazer tem de tudo. Aqui sempre tem de tudo. Tem. Só que a gente pensa em tudo também, não é verdade? Nós vamos curtir, vamos descansar, mas não íamos deixar nossos queridos bestes ouvintes ali perdidos, sem nada, não é mesmo? Jamais. Então, preparamos alguns programas especiais, não é? Os conteúdos inéditos. Ó, e valorizem, que dá um trabalhão. Menino, eu vou falar pra você. Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. É uma delícia estar com vocês ao vivo todos os dias, trocando ideia, batendo papo. É verdade. E quando a gente faz esses programas especiais, é com todo o coração, mas dá um trabalho danado. A gente preparou conteúdos inéditos, então são entrevistas especiais e também vamos reexibir algumas entrevistas. Sabe quais? Aquelas que mais renderam participações dos ouvintes. Treta. As preferidas de vocês, ouvintes. Polêmicas ao longo do ano. Então, fica com a gente. E nas inéditas tem dica, hein? Tem dica pra começo de ano, tem dica pra final de ano, tem dica pra dinheiro, pra saúde e as tretas. Pra tudo, né? Sim. E tem entrevista de treta nova. Tem coisas, olha, fresquinhas. Não é só coisa de passada, não. Tem coisa inédita, treta inédita. Exatamente. Fresquinhas pra você acompanhar. É um presente nosso aí nesse fim de ano, nessa transição, pra que a gente tenha um 2024 pra cima, todo mundo descansado, não é? E cheio de boas notícias. Então, prepare-se, continue acompanhando Agora na Capital, que já está no ar. Agora na Capital, a notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Capital. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, economia, esporte. Tudo o que você precisa saber. Seu fim de tarde leve, dinâmico e informativo. Agora na Capital e no portal Leia Agora. Eu quero agradecer a Grace ter aceitado, né, esse convite, esse desafio desse bate-papo, porque, para mim, essa questão da alimentação sempre foi algo desafiador. Quando eu penso em mudança de hábitos, eu posso facilmente começar uma atividade física, eu posso, de repente, adaptar o meu sono e conseguir descansar um pouco mais, mas quando a gente fala de alimentação, parece que é uma coisa limitadora para muita gente. As pessoas têm mais dificuldade de implementar isso numa rotina saudável. E aí o nosso bate-papo de hoje é tentar fazer com que essas pessoas consigam isso nesse novo ano, né? Para que tenham hábitos mais saudáveis e, consequentemente, também consigam emagrecer, enfim, conquistar os objetivos estéticos. Grace, é possível fazer isso? É possível, Marina. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto, porque é a nossa missão, né, de plantar essa sementinha para que as pessoas despertem esse movimento mesmo, da mudança, do hábito, de um estilo de vida melhor, para que você consiga conquistar uma longevidade.
Eu acho que o desafio realmente da alimentação não é uma tarefa fácil, né? Não é algo que você faz em uma semana, é algo que requer tempo, requer paciência, mas sim é muito possível você conseguir mudar os seus hábitos a partir do momento que você consegue estabelecer metas reais. Aí isso fica um pouco mais palpável. Agora, se você quer que esse resultado seja muito rápido, aí sim, as expectativas são muito elevadas e aí a chance de você desistir é grande, mas sim, é muito possível mudar os hábitos. Então vamos lá, a gente está em dezembro, não é? A gente está aí já pensando na virada do ano, a gente tem por aí festas de fim de ano, né? Onde a comilança é até liberada, vai, a gente não pode também ficar se privando muito. Mas como começar, então, um planejamento para 2024, se eu de fato quero implementar isso na rotina da minha família e na minha rotina, né? Certo. Eu acho que você pode começar por aquilo que você percebe que mais está te incomodando. Por exemplo, o que está me incomodando, eu não estou falando só sobre emagrecimento, né? Eu estou dizendo sobre saúde. Minha digestão é a mais complicada, então eu vou começar a mastigar melhor, eu vou começar a comer mais salada. Então, metas mais reais. Vou começar a colocar mais fruta, não só pensando em retirar, mas pensando em também implementar na sua alimentação. Então, eu penso que 2, 3 metas ali no mês já é algo que você já consegue atingir, né? Então, eu vou começar a colocar mais salada, vou colocar mais fruta na minha rotina e vou começar a beber mais água. São metas onde você consegue atingir e aplicar no seu dia a dia. Vou começar a melhorar a compra de mercado, porque eu falo que o mercado é algo que vem antes de qualquer decisão, porque é o que você coloca dentro de casa. Então, vou definir o dia de ir ao mercado. Então, são alguns exemplos que você pode estabelecer. Eu acho que é definir aquilo que você vê que está mais prejudicado na sua rotina, identifica isso, e começa a definir 3 metas, que são metas onde você vai aplicar ali dentro de 30 dias. Depois de 30 dias, eu posso definir mais 3 novas metas. E assim esse hábito vai sendo modificado e essas metas vão sendo atingidas. Você falou do supermercado e falou até em ter um dia, né? Isso ajuda no planejamento? Como é que o fato de ir ao mercado, né? Essa rotina pode ajudar nesse processo? Qual a dica que você daria? Bom, primeira dica é ir com o dia definido. Então, sempre segunda-feira é o dia de ir ao mercado. Você já vai ter a sua geladeira abastecida de alimentos saudáveis. Se você não tiver, a chance de você ou pedir alguma coisa ou ficar sem comer vai ser grande. E a segunda sugestão é ir com lista de mercado. A partir do momento que você vai definir o que você vai comer, o que você vai comprar, financeiramente você economiza, né? Porque você já vai ali direcionada, o tempo é muito menor e você vai ter uma alimentação mais bem organizada, mais bem distribuída, então a chance de grandes mudanças vão ser enormes. E se eu não sei exatamente, né? Eu não tenho um plano nutricional, ainda não busquei o profissional de nutrição. Que substituições eu posso fazer no supermercado, na hora das compras, que já podem me ajudar? Eu falo que quanto menos industrializado, melhor vai ser. Então, abrir mão ali de produtos muito processados, com uma lista de ingredientes muito grande. Eu acho que se você usar esse critério, já é uma alternativa muito boa. E frutas, verduras, legumes, quanto menos processado, melhor vai ser para sua lista de compras. Tem muita gente que tem algum incômodo no dia a dia, às vezes um inchaço, às vezes a dificuldade de ir ao banheiro mesmo, né? O intestino preso, cólicas. Às vezes as pessoas têm incômodos no corpo que não percebem que estão ligados à alimentação. E quando a gente começa a ter uma alimentação mais saudável, a gente vê que é totalmente ligado, né? Que uma coisa realmente depende da outra. Como é que as pessoas podem identificar esse tipo de reação que os alimentos provocam no organismo? Bom, pensando no intestino, a pessoa começa a perceber que ela vai ter mais distensão abdominal, ela vai perceber. Eu falo que o primeiro passo é você se olhar. Começar a se observar. O que eu percebo aqui na consulta, Marina? Muitas vezes eu pergunto assim, como é o funcionamento do seu intestino? Eu não sei,
né? Não se olha, não se observa. Eu vejo que observar como o seu corpo está reagindo é o primeiro ponto. Então, ligar essa anteninha aí, ligar esse botãozinho de se perceber. Como está o meu consumo de água, como está o funcionamento do meu intestino, quantos dias demora para o meu intestino funcionar. Eu tenho sensação de estômago, eu como e fico arrotando, ou eu como e parece que eu comi muito, levo muito tempo para fazer a digestão. Primeiro, então, é se auto-observar, para que você consiga identificar o que está acontecendo. Depois dessa autoobservação, perceber o que você está comendo, que pode causar algum efeito negativo. A gente percebe muitas vezes falta de fibra na alimentação e por isso causa uma constipação intestinal. Às vezes um intestino que demora 3 dias para funcionar, isso não é normal. O normal seria todos os dias, ou dia sim, dia não. Então, o reflexo da falta de fibra nessa alimentação, a falta de fruta, falta de verduras, falta de água, falta de exercício físico, são parâmetros que a gente vai identificando ponto a ponto. Isso aqui eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, e a partir daí o seu corpo também vai respondendo de uma forma diferente. Você vai vendo, olha só, isso aqui é reflexo dessa ação que eu não estava fazendo. E depois que a gente começa a perceber que a alimentação, os nossos hábitos vão mudando, você vai percebendo claramente, né, que eu preciso manter aquele hábito porque isso me faz bem. Aí você vai repetindo a ação e isso vai virando uma rotina na sua vida. E é impressionante, né? Porque às vezes a gente acha que para o bom funcionamento do organismo, do intestino, da pele, enfim, a gente precisa de remédios. Todas as vezes que a gente está mal, a gente pensa no remédio e não pensa na nutrição. E é impressionante como, de fato, quando você começa a colocar colocar esses hábitos saudáveis, as coisas começam a funcionar de fato. Você vê, olha, parece mágica, né? Mas o corpo foi feito para isso, né? Foi feito para que a gente nutra ele conforme ele pede. É que às vezes a gente esquece, né, Grace? Na correria, no dia a dia, a gente quer só se manter de pé. É isso mesmo. E não se percebe. Eu falo que é muito comum, Marina. As pessoas não se auto-observarem e muitas vezes ela já está com aquele sinal ou aquele sintoma há muito tempo e para ela aquilo é normal. É normal ter azia, é normal ter dor de cabeça, é normal ter uma desidratação, é normal não ter o intestino funcionando. Por quê? Porque ela não passou pela experiência que mudar os hábitos, se cuidar, ela vai perceber que a coisa vai fluindo melhor. Outro ponto importante é sensação de esvaziamento gástrico total, né? Comi muito, eu tô sempre com esse hábito de comer sempre em exagero, sempre com muita plenitude gástrica, que é a distensão desse estômago, né? E aí, quando ela passa a se alimentar melhor, ela fala, nossa, Graça, eu me sinto mais leve, a minha digestão é melhor, o meu intestino está funcionando. Então, ela vai percebendo tantos benefícios que depois ela claramente percebe o quanto a mudança do hábito está fazendo bem, o quanto ela tem mais produtividade no trabalho, ela tem mais energia, ela tem mais disposição. E quando ela volta a se alimentar de uma maneira, por alguma ocasião, não se alimenta legal, ela também percebe o quanto aquele alimento que fazia anteriormente parte da alimentação dela faz mal para a rotina, para o corpo dela. Percebe, nossa, eu comi determinado alimento que não estava mais comendo e eu percebi realmente que a minha digestão ficou ruim, ou meu intestino travou, ou eu tive muita distensão. Então, ela passa a perceber, né? Então, isso é muito bacana. Começar a perceber o quanto os alimentos e a mudança do estilo de vida traz para a vida dela. E essa é a minha missão, né? De, olha, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, e encontrar alternativas reais, eu falo sempre, tá, Marina? Porque se você quer mudar o seu estilo de vida e acha que vai acontecer isso em 3 dias, 1 semana, em 1 mês, o resultado, ele leva um pouquinho mais de tempo, né? Muitas vezes mais que 2, 3 meses, 6 meses para implementar uma rotina e um hábito. E eu acho que, por isso que eu acho importante esse acompanhamento, eu acho importante também uma profissional como a Grace, que traz isso para a nossa rotina, para a nossa vida. Gente, vamos fazer uma pausa, no próximo bloco tem mais entrevista, é rapidinho. Agora na Capital, volta já.
Agora na Capital. Está de volta. Voltamos com Agora na Capital, nesse nosso programa especial aí, nossas retrospectivas, e você fica agora com a segunda parte da entrevista. E falando de rotina, a gente tenta conseguir aí os 7 dias da semana de hábitos saudáveis, mas nem sempre é possível. Geralmente no fim de semana a gente acaba pisando na bola, né? Chutando balde. O que é o permitido, hein? Eu posso sair ali um pouquinho da minha rotina na sexta, no sábado e no domingo? No sábado e no domingo? Ou só um dia? Ou só uma refeição? Fala pra gente. Quem nunca, né, Mari? No fim de semana eu brinco com as pessoas que acaba sendo aquele momento onde a gente se sabota muito. Precisamos tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque é como se eu tivesse tirado férias dos hábitos saudáveis. E os hábitos saudáveis é uma coisa que a gente precisa levar para a vida. Com o passar do tempo, naturalmente, o nosso corpo vai sentindo necessidade de se alimentar bem. E os alimentos que são mais calóricos, eles entram como uma alternativa. Vou em um aniversário, vou em uma festa, vou em um almoço, e a gente já passa a ter ali o consumo onde outras pessoas vão consumir aquele alimento que as pessoas estão nos oferecendo. Mas eu sempre digo que tudo depende de como é a sua rotina da semana, qual é o seu objetivo. Mas eu acredito que em torno de 1 a 2 refeições que são mais calóricas, um dia de uma pizza, outro dia de um aniversário, não vai impactar tanto, desde que durante aquele dia você tenha uma boa alimentação. Vamos dar um exemplo. O sábado à noite é um dia de aniversário. Durante o dia todo, eu vou me cuidar, vou tentar ter uma alimentação saudável, porque isso vai impactar muito pouco diante de 7 dias de uma alimentação mais saudável, né? Eu falo que é o que você faz mais com frequência, é o que mais vai impactar. Né? Agora, a gente tem que contar também, levar em conta que o fim de semana são 8 dias no mês. Se todo sábado e todo domingo é o dia todo do lixo, isso vai impactar no seu resultado. Mas se for 2 refeições, até a nutricionista aqui se permite, viu, gente? Então, sou uma pessoa real, assim como vocês, e é muito legal a gente poder participar dessa socialização, onde a alimentação ela está muito forte, né? Em todas as ocasiões da nossa vida, a alimentação faz parte. Então, eu não vejo que entre 1 a 2 refeições com alimentos mais calóricos vão impactar no seu resultado. 2 refeições, hein, gente? Não 2 dias de cada. 2 dias de... Não é o dia todo, viu, gente? São 2 refeiçõezinhas ali para que você consiga manter o seu hábito bem saudável. Eu falo sempre, né? Qual é o motivo de não ficar comendo tanto no fim de semana? Isso vai impactar no seu peso, isso vai impactar no seu resultado, na sua saúde, no que você está projetando para a sua vida a longo prazo. Então, a gente tem que pensar, né, no quanto isso vale a pena. E a gente também, às vezes, jaca tanto no fim de semana que depois passa a semana inteira correndo atrás do prejuízo. Então, a gente acaba não saindo do lugar, né? Vale muito essa dica. Queria falar também sobre hidratação. A gente precisa de hidratação. A gente está vivendo ondas de calor aí, onde isso acaba se potencializando, né? Os riscos à saúde são ainda maiores. E às vezes, Graça, a gente fica trabalhando, a gente fica na correria e simplesmente esquece de beber água. Tem gente que toma um copinho de 200 ml por dia de água. Então, assim, qual que é a orientação? Quantos litros a gente tem que beber por dia? O que a gente faz para tomar a bendita da água, não esquecer? Isso é uma fase preocupante mesmo, né? Porque tá muito calor. A minha orientação é sempre para você descobrir qual é a quantidade de água que você vai ingerir por dia. É fazer um cálculo de 30 ml vezes o seu peso, você consegue descobrir o mínimo de água que você precisa ingerir, e a partir daí você pode utilizar garrafinhas. Eu acho que é a metodologia mais fácil, né? Utilizar garrafinhas para que você consiga ir acompanhando o consumo de água diário, e aí isso vai ajudar demais na sua hidratação. Qual que é o grande prejuízo? O nosso corpo tem um grande volume de água, o corpo precisa de água. E muitas vezes a pessoa pode ter dor de cabeça, tontura, mal-estar, porque não hidratou adequadamente. Para quem não consegue beber a água, eu vou sugerir chás. Pode ser chá gelado, não precisa ser chá quente, como uma alternativa de hidratação. E a água saborizada também é uma alternativa para quem não consegue, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade do sabor da água, né? Da água sozinha, natural. Então, saborizar ou utilizar chazinho gelado poderia ser uma alternativa para aumentar essa hidratação e o corpo agradece.
Sem açúcar, né, gente? Ah, e lembrando também, como fazer para diminuir o consumo de açúcar no dia a dia? Isso aí é uma dificuldade tremenda para mim. Eu confesso que nem o cafezinho eu consigo tirar o açúcar. Camila já toma café sem açúcar, agora eu não consigo, não. Tá, joia. Primeiro é observar o açúcar. Eu falo que depende muito. Açúcar, todos são açúcar, né? Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco, todos são açúcar, todos têm caloria. O grande problema é quando eu percebo que o consumo está exagerado. O que seria exagerado? Ah, mais que 2 xícaras no dia de café com açúcar, eu já vou estar ingerindo esse açúcar com uma frequência muito grande. E aí o prejuízo é aumento de peso, aumento de glicemia, o paladar fica muito mais direcionado para consumir alimentos com açúcar, ele fica mais perceptível, preciso de mais açúcar, o corpo vai necessitando de mais consumo de açúcar. Então, a minha sugestão é começar a diminuir as xícaras, né? O volume que você toma, a frequência que você consome, que você ingere ao longo do dia, para que não precise ficar consumindo tanto. A alternativa também é utilizar alimentos amargos, onde você consegue diminuir a sensibilidade para o açúcar. Sabe aquela pessoa formiguinha que todo dia precisa de açúcar pós-almoço, né? Então, assim, utilizar alimentos mais amargos, porque aí você vai dessensibilizando o paladar por açúcar, isso é muito importante. E aí existem alternativas, por exemplo, como fitoterápicos, que né, muito conhecido por colinato de cromo, para auxiliar no desejo de doce, para diminuir esse desejo. Muitas vezes esse desejo de carboidrato também vem pelo consumo frequente de carboidrato refinado, então vai aguçando o paladar, vai ficando com mais fome. Pode ser por deficiência, né, de magnésio, pode ser por outros fatores. Ou simplesmente por aquela cultura de, desde a infância, minha mãe me servia um docinho pós-almoço. Então, para quebrar esse hábito, essa rotina, às vezes utilizar essa alternativa de diminuir o açúcar, de diminuir o carboidrato refinado, e às vezes a alternativa de utilizar frutas desidratadas ou a própria fruta fresca pós-almoço, são alternativas que a gente vai tornando a alimentação mais saudável, sem deixar de consumir algo mais docinho. Ótimas dicas. Graça, para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim, uma vez você fez esse exercício comigo e eu achei muito interessante, do ponto de vista, assim, não só nutricional, não só da estética ou do meu corpo, mas o porquê que eu quero mudar os meus hábitos, o porquê que eu preciso melhorar a minha alimentação. O que que as pessoas precisam levar em conta, especialmente quando a gente começa uma nova fase, a gente tende a tentar alcançar esses objetivos, para que de fato esse resultado seja duradouro. Eu falo que esse exercício, Marina, ele é muito positivo, porque você consegue identificar qual é o real motivo que você está fazendo a sua mudança. Antes mesmo de você definir as suas metas de 2024, é legal que você identifique o porquê que eu quero mudar em 2024, ou até agora, finalzinho de 2023, né? Por que que eu estou buscando essa melhora? Quando você identifica que, eu quero mudar o meu hábito porque eu quero ficar mais bonita, porque eu quero ter mais saúde, eu quero melhorar os meus exames, enfim. Você vai fazendo com que esse hábito seja cada vez mais reforçado. Toda vez que você quer comer o doce depois do almoço, com frequência, você vai lembrar. Eu não deveria comer o doce todos os dias pós o almoço, porque o meu desejo é melhorar o meu exame de glicemia. Um exemplo. Né? Então, isso reforça com que o seu hábito fique mais saudável. Então, minha sugestão é, descreva aí em um papel quais são os 5 motivos que você quer mudar o seu hábito, quais são os 5 motivos que você quer emagrecer. E isso reforça muito a sua rotina da alimentação saudável, os motivos de abrir mão de algumas coisas que muitas vezes é o piloto automático. Eu estou comendo porque está todo mundo comendo, mas será que eu realmente quero? Esse é o meu desejo? Então, isso traz mais clareza para o seu processo e tenho certeza que faz diferença na sua vida. Obrigada pelas dicas e pelas orientações e um ótimo 2024 para você também. Obrigada para vocês também, para todos os ouvintes e ótimo dia para vocês. E a gente vai a um breve intervalo, em instantes a gente está de volta. Agora na capital. Volta já.
Agora na capital. Está de volta. Vamos lá então, Bárbara, o negócio é o seguinte, não é? 1º de janeiro, mais um ano virando, mais um ano começando, 2024, e junto com ele vem aquelas promessas básicas, né? Ou emagrecer, ou cuidar melhor da finança, enfim, a gente começa sempre nessa perspectiva. Eu já fui essa pessoa, te procurei inclusive, pulei essa etapa e nem esperei começar o início do ano, já procurei você na metade do ano, mas enfim, o começo do ano é sempre um momento muito importante, né, em que a gente tenta aí fazer resoluções, isso é muito bacana, é gostoso também. Vamos lá, virou o ano, eu consigo mudar, eu consigo cuidar da minha vida pessoal, financeira, afinal, reflete tudo, não é? Se o financeiro tá bem, a gente consegue coordenar todo o resto, não é isso? Conta pra gente. Sim, eu sempre falo que nunca é tarde, né, para a gente começar a colocar as contas em dia e fazer o dinheiro trabalhar para você, porque com conta a gente não consegue nem dormir em paz, não é mesmo? Então, primeira dica é pagar as dívidas, mas nunca só viver para pagar boletos, né? Ao mesmo tempo que você vai ter ali o tempo para você pagar suas dívidas, fazer as renegociações, tentar utilizar o 13º que você ganhou lá atrás para pagar dívidas à vista, com descontos maiores, e ter ali, obviamente, um dinheiro guardado trabalhando para você. Essa é a famosa reservinha de emergência que todo mundo deveria ter desde sempre, né? Mas independente, se você começou agora, não tenha medo, comece com pouco, com um mínimo. Se você conseguir com R$ 100 guardando todos os meses, você já está melhor que a maioria. E você tocou num ponto muito importante que faz até eu imaginar que a gente devia ter marcado essa entrevista antes. 13º, hoje dia 1º, já foi, muita gente já gastou, ainda você estava naquele desespero que nós já fomos no passado, que eu já fui no passado, então já era, já gastou tudo no presente, já foi tudo para passear, já foi tudo para tudo. Deveria ter usado para pagar dívida, é isso que você vai me contar? Deveria ter começado lá quando pegou o 13º? Alguns vídeos falando sobre muita coisa sobre a Black Fraud e a Black Friday, então a gente tem que tomar cuidado com esse dinheiro extra que está entrando e colocar a vida em dia. Ele é um bom dinheiro para que você possa começar a colocar as contas em dia, para que você possa lembrar que no início do ano a gente tem aqueles gastos que sempre vem, que é o início do ano, que é o IPTU, a matrícula do filho ou a rematrícula dele, IPVA e alguns gastos extras com as férias de finais de ano, que a gente sempre faz questão de presentear a família, os amigos. Então, a gente sempre tem que ter na cabeça que compre apenas o que é necessário. Sim, o que você precisa, aquele famoso PQP do investidor que eu chamo, que é aquelas 3 perguntinhas do eu posso, eu quero, eu preciso. Utilize elas a seu favor. Se alguma delas der a resposta não compre. Você está comprando por impulso. Use esse dinheiro para alavancar a sua vida financeira, para colocar ele para trabalhar para você. Hoje a gente tem investimentos que vão te pagar em torno de 2,5% ao mês, que vai te dar uma reserva e vai te dar uma rentabilidade ali, todos os meses, podendo ficar tranquilo para chegar aí o famoso do viver de renda. Agora, é importante a gente falar que até eu tinha essa mentalidade, eu acho que boa parte, a maioria dos brasileiros, como a gente não é educado para ter uma educação financeira, a gente simplesmente é educado para pegar o dinheiro na mão e sair no meio do vendaval mesmo, gastando tudo como se não houvesse o amanhã. A gente tem essa ideia de que uma educadora financeira, uma consultora financeira é para aqueles milionários, é para quem tem muito dinheiro, e não é verdade, não é? É importante você explicar até para quem está ouvindo a gente como funciona o seu trabalho e que é para todo mundo, é desde aquele que ganha um salário mínimo até de fato para quem tem grandes fortunas, porque você também tem o que oferecer para essas pessoas. Mas é bacana a gente falar que de repente está ouvindo a gente nesse feriadão falando, tá viajando, eu nunca vou ter dinheiro nem para contratá-la, ou muito menos dinheiro para que eu possa investir. E não é verdade, né? A gente tem que tirar isso, já que infelizmente não é de interesse dos governos, não é, que a gente tenha acesso à educação financeira desde pequenininho. Isso, exatamente. A educação financeira ela é para todos. A consultoria financeira também, esse tabu de que o consultor financeiro ele é só para quem é rico ou para quem tem muito dinheiro, é
totalmente absurdo, porque literalmente a pessoa que mais precisa de educação financeira é aquela que ganha pouco, né? Porque justamente se ela tivesse um pouquinho de educação financeira, ela ganharia muito mais e faria o dinheiro dela trabalhar para você. Então, quase 60% dos meus clientes ganham ali na faixa de um salário mínimo até 4 a 5 mil reais. Então, essa galera é ela que precisa de instrução. Ela quer saber o que fazer com o dinheiro que ela ganha, ela sabe que ela precisa viver abaixo do teto que ela recebe, mas ela quer saber onde colocar esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro que sobra, que na verdade a gente faz sobrar, né? Porque nunca sobra, a gente sempre dá um jeitinho de gastar ele com alguma coisinha. Então, este valor, essa é a minha função. O consultor financeiro, ele está ali para educá-lo financeiramente, mostrar onde é o melhor local para que você coloque o seu dinheiro para trabalhar para você, deixando o seu patrimônio com segurança, sempre colocando a primordial, que é liquidez diária, o dinheiro podendo tirar e colocar quando você precisar, e também pensando em metas e sonhos de curto, médio e longo prazo, que é o famoso planejamento financeiro estratégico. Hoje eu tenho escritórios aqui que atendem Cuiabá e Belo Horizonte presenciais, onde eu posso atender consultoria e a parte de investimentos. Então, eu consigo atender toda essa estrutura, desde a pessoa que é pessoa física, até o casal que quer começar, ou começou, né, casou agora, ou que já está casado há um bom tempo e não conseguiu se acertar nas finanças. E também trabalho com o empresário, na consultoria empresarial, fazendo com que o dinheiro, o fluxo de caixa, que é tão importante, né, fazer a leitura de um bom DRE, para que você coloque esse dinheiro trabalhar para você também na parte empresarial. Então, todas essas três estruturas e principalmente a assessoria de investimentos, eu consigo atender em todas essas frentes. Agora, uma outra coisa que é importante a gente falar também, e que até eu tinha essa dúvida lá atrás. Ok, eu preciso, eu vou procurar, eu vou atrás da consultora. Não vou, porque ela vai tirar o meu café, ela vai tirar a minha cervejinha, ela vai tirar o meu cinema, ela vai tirar tudo, porque essa ideia é assim que a gente é educado desde pequeno, não é? Que se você for economizar, você vai estar passando fome ali, você vai estar passando vontade. E amanhã eu posso não estar viva, né? É mais um Réveillon que passou, mas poderia não ter passado. Mas não é assim. A ideia, você não vai proibir os pequenos prazeres médios e grandes da vida. Como é que funciona? Você vai dar regras? Eu sempre falo, você, né, e Marina Patrone são clientes minhas, vocês podem falar com o próprio testemunho de vocês, são provas vivas que nenhuma deixou de tomar o vinhozinho, a cervejinha no final de semana ou no dia a dia. Tudo isso a gente consegue englobar dentro da sua vida. Eu sempre falo, a gente não nasceu para pagar boleto. O famoso eu mereço, ele continua existindo. Só que a meta de valores, quem dá é em cima do seu sonho. Se você tem um sonho muito alto, a gente vai ter que diminuir um pouco mais o seu padrão de vida. Agora, se os seus sonhos e as suas metas de curto, médio e longo prazo são um pouco menores, a gente consegue deixar um pouco mais de lazer. É a mesma coisa, eu sempre comparo o meu trabalho a um trabalho de um nutricionista. Se aquele nutricionista, ele tira o seu docinho do final do dia, ou aquele doce que você gosta de comer e você tem prazer naquilo, você não consegue seguir esse hábito a vida toda. A mesma coisa acontece com a educação financeira. Se eu tiro o seu prazer de comprar na internet, se eu tiro o seu prazer de tomar o seu vinho ou o seu cafezinho no final do dia, você simplesmente vai falar, vai conseguir 2 meses, no terceiro mês você já fala, meu Deus, não aguento mais, eu preciso disso. E você não precisa tirar, você só precisa manter um limite. Se você ia 5 vezes tomar aquele cafezinho na semana, por que você não vai 2, 3 no máximo? Diminui um pouco, você não vai deixar de fazer. Você simplesmente vai fazer com que aquilo ali se torne mais prazeroso para você, porque vão ser momentos muito mais especiais do que fazer aquilo ali de forma corriqueira e gastando sem ter um limite, sem ter uma meta. E eu sempre falo, gastar, você pode gastar, mas para poupar, você precisa ter
algo, uma meta, um foco. Se você não tem um foco e um objetivo, eu vou só guardar por guardar. Vou pensar só na aposentadoria. Você simplesmente vai esquecendo, porque pensou em alguma coisinha, aconteceu outra coisa ali, precisou desse dinheiro, bateu o carro. Toda essa estrutura você começa a desfocar e vai te tirando, minando ali os seus sonhos e os seus projetos, e acaba que o projeto que você começou no início do ano, você não consegue concluir no final por conta de ter desfocado nesse meio termo. Então, a gente nunca pode tirar tudo do cliente, a gente acaba tendo uma conversa e limitando ali metas que você mesmo vai me dizer se realmente isso daí vale a pena ou não. Não tem uma fórmula mágica, né? Você deu um exemplo maravilhoso que eu acho que fica bem fácil para todo mundo entender. É a mesma coisa, é a mesma questão da dieta. Se você restringe absolutamente tudo que você quer, no final de semana, não precisa nem durar 2 meses, no final de semana você manda aquele dane-se lá e enfia o pé na jaca mesmo e perde tudo, né? Bota tudo a perder. Agora, vamos supor que quem está nos ouvindo, e tomara que seja muita gente nessa questão de guardar o 13º, ainda é muito vago. Falar, pega lá e paga a dívida. É só isso mesmo, Bárbara? Pegar 13º e paga a dívida, não pode curtir um pouquinho ou investe de alguma forma? O que a gente pode fazer de fato? Dá uma dicasinha boa aí para quem está ouvindo a gente. Eu sempre falo que o 13º, você tem que analisar como está a sua vida financeira. Bom, se eu estou devendo, o foco principal é, pelo menos, fazer uma renegociação da dívida. Essa renegociação, o foco deveria ser à vista, mas normalmente a dívida está tão alta que você não consegue, né, fazer essa renegociação. E normalmente algumas renegociações são muito maiores o valor que não compensa. Então, vale a pena você guardar mais para conseguir quitar mais para frente o valor dessa dívida à vista. Mas o principal de tudo é a organização. Organizar o que você quer, qual que são os seus planos para o futuro. Não adianta nada eu te dar uma fórmula mágica aqui, que na verdade não existe. A fórmula mágica do seu 13º é em cima dos seus planos e metas. Se o seu plano e a sua meta, por exemplo, você tem filhos, você sabe que no início do ano você tem matrícula, rematrícula, tem vários materiais, tem IPTU, IPVA para você pagar, você sabe que o seu 13º provavelmente vai ser utilizado para isso, ou boa parte dele, mas nunca deixar de pensar que comprar o que for necessário. Segundo item, pensar nas contas de início de ano, que são cruciais. Terceiro, falar ali, pensar a respeito das suas dívidas, negociá-las ou tentar pagar à vista. Depois que você fez isso, também pensar crucial e principal, a sua reserva de emergência. Tudo isso dá para ser feito com o seu 13º, trabalhando, fazendo com que ele trabalhe para você. Porque quando você aplica o dinheiro, ele vai duplicar concomitantemente, todos os meses ele vai estar trabalhando para você, e isso vai te dar um prazer muito maior do que você vê ali dinheiro que fica ali parado sem ter nenhuma renda. Então ele te dá essa serotonina, ele te dá essa endorfina, essa alegria de você ver que, nossa, dormi, acordei, fiz todas as minhas coisas e o meu dinheiro está ali trabalhando para mim. Então, essas 5 diquinhas aqui são cruciais, que na verdade não é uma receita de bolo. Tudo depende de como está a sua vida, mas se você colocar a organização financeira de forma desse jeito que eu coloquei aqui, vai te ajudar muito a saber o que fazer com esse 13º. Com certeza. E você falou um ponto, reserva de emergência. Eu aprendi a duras penas, né? Com você, inclusive, o que significa. Mas para quem tá ouvindo a gente, antes de eu abrir aqui um pouquinho, porque antes a gente até fez questão da sua entrevista, porque os ouvintes pediram pra gente, olha, o que vocês querem ouvir de resoluções de começo de ano, de final de ano? A gente precisa aprender isso. E é um assunto muito bacana, muito importante. Eu tenho algumas perguntas deles aqui, mas antes disso eu acho que reserva de emergência é o começo de tudo. O que é reserva de emergência? Aquele dinheirinho ali para uma emergência do nada, assim, ou é mais que isso? Eu sempre falo, se você é CLT, você tem que ter ali 6 meses do seu custo de vida fixo. Bárbara, para eu viver, para eu pagar minhas contas, para eu viajar, para fazer as minhas contas, eu preciso de R$5.000 por mês. Então, você precisa destes 5.000 vezes 6. Então, você precisa de 30.000 ali, guardadinho, caso aconteça alguma coisa, em um ativo que seja líquido. O que é isso? Em um lugar que você possa tirar e colocar quando você precisar, porque a emergência já está dizendo, você não esperava, então você não pode travar esse dinheiro por algum tempo, porque você não sabe quando você
vai precisar dele. Esses 6 meses, Bárbara, mas eu sou empresário. Eu não sou CLT, então você vai ter que ralar um pouquinho mais. O empresário sempre tem que ralar um pouquinho mais que a galera do CLT. A gente precisa ter ali, nós que somos empresários, precisamos de 1 ano desse custo fixo PF e do seu custo fixo PJ, trabalhando ali para você em contas, em locais determinados ali, que vão colocar essa liquidez, esse dinheiro para trabalhar com uma rentabilidade aí boa, para que você, caso precise, utilize dela. E outra coisa que a gente também precisa reforçar para os ouvintes é que hoje, com a internet, tem muita coisa bacana, muito acesso, né? Facilidade de saber quem são os grandes investidores, como funciona. E aí aparecem esses investidores mais marqueteiros do que investidores, do que consultores, e às vezes acaba complicando. Então não é para todo mundo, não é simplesmente assistir ali um vídeo no YouTube e falar, não, beleza, tô sabendo, eu vou pular a etapa e vou direto ali. Como não cair nisso? Como não assistir um vídeo aleatório e falar, eu consigo? Não é tão simples assim, não é? Eu sempre falo que antes de você fazer o investimento, você tem que saber qual é o seu perfil do investidor. Esse perfil do investidor se chama API, onde você, quando você abre qualquer conta em corretora, ele vai fazer várias perguntinhas, como se fosse uma anamnese de um médico, né? Onde ele quer saber como que você lida com algumas situações que podem acontecer nos seus investimentos. Normalmente, eu sempre falo que todo mundo tem que ser conservador um pouquinho, pelo menos na reserva de emergência. Não tem como você ser 100% arrojado, porque existem 3 perfis, conservador, moderado e arrojado. A partir do momento que você descobriu qual é o seu perfil, você consegue entender quais são os melhores investimentos para você. Então, da mesma forma que se você é conservador, você colocar ali seu dinheiro em ativos de renda fixa, já vai te ajudar, vai colocar o seu dinheiro, ele vai estar acima da inflação e você vai estar tranquilo. Porém, a gente tem várias oportunidades de renda variável que você também pode utilizar do conservadorismo como fundos de investimento imobiliário, que você coloca o seu dinheiro ali, você vai ganhar cotas ali daquele aluguel, onde você também pode ter uma forma um pouco mais tranquila, que o seu coração aguente, porque o conservador ele não consegue ver o sobe e desce da bolsa, ele fica desesperado. Então isso ajuda também a fazer a famosa bola de neve de dividendos, que é onde você começa a receber aquela graninha que é a sua futura renda passiva, mas você consegue fazer com que, além do valor que você aporta todo mês, que você coloca para investir, você utiliza esses dividendos, essa rentabilidade para reinvestir de novo e fazer os famosos juros compostos trabalharem para você. Então, óbvio, não existe nenhuma receita de bolo. Você ouviu o que o youtuber fala, aquele youtuber X falou daquela ação, ele com certeza tem aquela ação e está ganhando quando você compra, porque ele comprou na baixa e quanto mais pessoas compram, mais alta ela fica, e é quando ele vende e lucra muito com isso. Então toma cuidado, não faça análise só por conta de youtuber, faz a sua análise, coloca e começa a entender por que eu vou comprar, ser dono daquela empresa, por que realmente vale a pena fazer aquele investimento, o que ele vai me dar de segurança em troca. Então toda essa estrutura é necessária antes de você ouvir qualquer um por aí. Não, com certeza. Uma dúvida dos ouvintes, que eu já tinha deixado aqui anotado, é com relação aos filhos. Se é interessante começar desde pequeno, se é interessante ter essa questão de mesada, porque algumas pessoas acabam falando, não, eu acho que não deve dar, eu acho que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos não tem que ganhar mesada. Outras pessoas acreditam que sim. Qual a sua orientação? Essa é uma dúvida de um ouvinte nosso, que foi até aí que a gente começou a querer saber um pouco mais. Falei, não, a Bárbara vai responder essas perguntas, sem dúvida. Dentro da consultoria, quando a gente tem filhos envolvidos, principalmente no casal, o filho, ele é uma esponjinha, ele vai ver se o pai e a mãe estão também trabalhando o dinheiro deles. Então, primeiro tem que começar no pai e na mãe, a educação financeira, e para aí passar para o filho. Eu sempre falo que o filho ele tem que entender o valor do dinheiro, porque para ele é os R$50 de uma mesada, os R$100 de uma mesada é só um papel, até que você mostre o valor dele. Então, digamos que ele queira comprar uma bola de futebol. Aquela bola de futebol é R$50 e você dá uma mesada para ele de R$10 por mês. Então, você tem que mostrar para ele quantas notinhas de R$10 ele tem, porque a criança, dependendo da idade, ela aprende por quantidade. Ela não vai conseguir entender
quanto que vale aquela nota. Então, se você começa a mostrar para ela que todo mês aquela quantia tem que ficar ali guardadinha, seja num porquinho da vida, ou ali você pode utilizar, eu utilizo aplicativos online para que a gente possa mostrar através da corretora mesmo, para aquela criança que, olha, filho, esses R$ 10 aqui o papai colocou aqui nessa conta, e essa conta está multiplicando esses R$ 10. E daqui X meses você já consegue comprar a sua bola. Então, assim que você consegue mostrar para ele o valor do dinheiro. E acaba aquela famosa birra, né, que o filho adora fazer no meio do mercado, porque ele acha que você tem dinheiro quando você quiser, que o cartão ele é infinito. Então, a partir do momento que você mostra o valor da quantidade de tempo que ele esperou para conseguir comprar aquele item, aquele produto, aquele brinquedo, ele vai começar a dar valor e ele vai começar a pensar, opa, não é assim do dia para a noite que aquele dinheiro vai estar dentro da minha mão e que eu vou conseguir comprar. Então, ele começa, você trabalha a paciência, você trabalha ali toda a parte mental da criança, do desenvolvimento, do raciocínio lógico. Então, tudo isso dentro da educação financeira você consegue. A mesada, ela é muito importante para que a criança tenha esse contato. E ela só vai acontecer se ele fizer por merecer, através dos trabalhos domésticos que as mães sempre impõem, ou através, sem ter trabalhos domésticos, nós temos realidades diferentes em casa, através ali do boletim azul, para que realmente ele tenha dado ali notas boas. Isso tem que ser consequência, o dinheiro tem que ser sempre consequência de um bom trabalho que ele faça, e não que ele ganhe tudo de mão beijada. Mesmo que o pai e a mãe tenham a condição, essa informação, para que ele entenda que nada é fácil na vida, é importantíssima na hora da gente falar de educação financeira. E serve para tudo, né? Sem dúvida alguma. É muito importante para a educação, primordial para a educação financeira e importante para o decorrer da vida, não é? Da criança, sem sombra de dúvida mesmo. Outra coisa, você nessa explicação tocou num ponto importante, previdência. Ah, mas a previdência do banco, ou então a previdência aquela de boletinho, o que eu faço? Isso me ajuda ou isso também é outra coisa que a gente aprendeu desde pequeno e que é uma mentira sem tamanho? A previdência, ela só é boa para quem tem um imposto de renda muito alto e ela quer fazer uma dedução. Ponto, é só para isso, ela te ajuda realmente a deduzir o imposto de renda, mas isso, você colocando seu dinheiro para trabalhar para você em outros locais, você também consegue ter essa rentabilidade. Então não adianta, a previdência não é um investimento a longo prazo, você vai ter aquele dinheiro travado ali, muitas das vezes ele está rendendo muito menos que até a inflação, você perde às vezes para a inflação, dependendo de qual que é o modelo, porque existe VGBL, PGBL, entre outras, se é progressiva, se é regressiva, tudo isso te ajuda ou te atrapalha. Na verdade, ele mais te atrapalha do que te ajuda, porque se for só por conta de imposto de renda, você sentando com o contador, você consegue diminuir de outras formas. Então, não tem necessidade de você utilizar isso, mas o banco precisava, né, trabalhar isso de outra forma com você, de venda de produto. Então, o que ele faz? Ele informa você que você precisa de uma previdência, de pensar na sua aposentadoria, que a gente sabe que a maior pirâmide brasileira é o INSS, né? Então, a gente sabe que isso não vai durar na nossa geração. Então, ok, você pensar nisso, tá tudo certo, mas não coloque o seu dinheiro ali dentro. Coloque seu dinheiro em outros locais, fale com o consultor financeiro, e eu falo consultor, porque o assessor de investimento só muda a nomenclatura, tá? Ele também tem uma meta para bater, só que a diferença é que, em vez de ser produto bancário, é produto de investimento. Então, muitas das vezes, ele vai colocar o seu dinheiro em COI, vai travar o seu dinheiro num valor X que você não vai conseguir pegar, e aquilo ali vai te prejudicar, porque você vai perder conforme a inflação. E lembrando, quem ganha é sempre o banco e a corretora. Você é só um mero produto ali naquele meio. Então, se você tiver uma pessoa que você já paga mensalmente, que vai te falar abertamente, sem ter conflito de interesse, se vai te falar a verdade, não tem preço que pague. O seu dinheiro vai estar muito bem investido, você vai ter ali uma rentabilidade fixa e tendo, obviamente, uma pessoa cuidando da sua vida financeira com clareza e com verdade, que é o que deveria ser assim sempre, né? Mas, infelizmente, nós somos só um produto. É verdade. Para chegando aqui na reta final, vamos finalizar com um outro mito, casa própria. Ah, cheguei em determinada faixa etária da minha vida, se eu não tenho minha casa própria, se eu tô pagando aluguel, eu sou um fracasso. E aí, o que você diz pra gente?
Eu não concordo, pelo contrário, né? Se você for conversar com qualquer rico bilionário, ele sempre vai ter ali aquela primeira opção, que mora de aluguel, porque hoje o seu dinheiro, vamos dizer aí que uma casa de 300 mil reais, ela vai te dar ali um gasto absurdo, vai te dar trabalho, você vai demorar para pagar, porque normalmente a gente não tem um valor à vista, a gente vai pagar aí 2 casas pelo valor de uma, sendo que você, se você tiver esse dinheiro guardado ou começar a guardar esse dinheiro, se você tiver 300 mil reais, você vive aí tranquilamente recebendo uma renda passiva, que é uma rentabilidade, os dividendos desse dinheiro em torno de 6 mil reais ao mês, trabalhando para você, desse dinheiro que você pode viver com aluguel numa casa muito melhor, porque uma casa de 300 mil e com um aluguel, né, que seria um aluguel de 2.000, 2.500 reais, agora imagina você podendo pegar uma casa de 6 mil reais, que pode ser uma cobertura, pode ser um local muito maior e muito melhor para você, e sem ser descapitalizado, né, que o seu dinheiro vai continuar lá trabalhando para você, e você tendo ali o seu dinheiro e morando num local melhor. Então eu sempre falo que o mundo ideal é você ter o seu dinheiro trabalhando e você mudar quando você quiser, mas óbvio, depois que a gente tem filho, depois que a gente quer ter essa segurança, né, de não precisar mudar de casa, aquela loucura toda, de deixar a casa da forma que a gente quer, eu falo que não existe colocar valor e preço em sonho. Se é o seu sonho ter aquela sua casinha montada do jeito que você sonhou e planejou, ela não vai ter um preço. A gente vai trabalhar como consultora financeira, o meu papel é fazer com que você conquiste seus sonhos. Eu apenas vou te dar as estratégias melhores para que você alcance eles de forma mais rápida, sem se descapitalizar. Então, tudo depende. Não quer dizer que para todo mundo o aluguel é o correto. No início da vida, até você começar a ter os filhos, o aluguel é 100%. Vai ser a melhor coisa. Mas, óbvio, não adianta nada você só pagar o aluguel e não guardar nenhum dinheiro, né? Só viver de pagar aluguel e ficar nessa. Você tem que ter um dinheiro guardado, trabalhando para você, para que no futuro, caso você queira ter ali uma casa, você consegue ter através desse dinheiro ali com a rentabilidade. É isso. Então, para quem está nos ouvindo, ficou interessado, quer saber um pouco mais, como é que faz para te conhecer, para te encontrar, para conversar com você e decidir aí qual será o melhor caminho para esse 2024? Olha, vai ser um prazer atendê-los. Eu estou no Instagram com meu nome, Bárbara S. Alvarez. Quem quiser falar comigo, tem pelo telefone também, DDD 65 993550873. E você consegue me encontrar nas redes sociais, YouTube, Telegram. Vai ser um prazer aí, tem muito conteúdo gratuito que você pode tirar suas dúvidas. Todos os dias eu posto nas redes sociais alguma coisa ou outra, sempre para ajudar e mostrar que a educação financeira é para todo mundo. E o viver de renda é mais palpável do que você imagina. Maravilhoso, Bárbara, mais uma vez foi um prazer conversar com você, quero agradecer por você sempre ser muito generosa e dividir seus conhecimentos aqui com os nossos ouvintes. Te espero uma próxima vez ao longo desse ano, outras vezes, para que a gente possa conversar mais, mas é isso, um feliz ano novo e que você consiga ensinar muitas outras pessoas a viver de renda, a ter assim, essa relação saudável com o dinheiro, né, que o dinheiro tem que fazer bem pra gente, não tem que ser uma coisa de desespero. Obrigada mais uma vez, Camila, não só por ser minha cliente, confiar no meu trabalho, mas agradeço aí a Rádio Conte, que sempre abre as portas aí para falar um pouco mais desse assunto que é tão tabu, que as pessoas não gostam muito de falar. Então, fico lisonjeada e honrada. Obrigada mais uma vez e vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão, tchau, tchau. Bom, ficamos por aqui. O Agora na Capital e toda a nossa equipe deseja para você um feliz ano novo. Que 2024 venha com tudo, cheio de boas notícias, que você consiga descansar, que você consiga ter ânimo para começar esse ano juntinho com a gente. Sim, e cumprindo todas as promessas de fim de ano que eu sei que nessa virada aí todo mundo faz, não é? Todo mundo faz. E é isso, gente. A gente fica por aqui, amanhã a gente tá de volta, viu? Amanhã tá de volta. Aproveite aí esse início de 2024. Tchau, tchau. Você ouviu Agora na Capital. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Capital. Volta amanhã na Rádio Capital E no portal Leia Agora.